Olá pessoal, nós estamos aqui agora começando mais um curso Ativação do Verbo. Vamos aprender a palavra do Senhor. Eu quero aqui falar a palavra do Senhor, você que acompanha os nossos cursos, os nossos vídeos, que o Senhor possa te galardoar e te abençoando agora. Vamos começar agora uma palavra ativação. Esse curso, nós temos um propósito de melhorar a nossa fé, renovarmos as nossas forças em Deus, estamos solidados, firmados na palavra do Senhor. Eu quero falar uma palavra hoje, começando essa primeira aula de uma série de vídeos que estamos gravando a respeito da palavra de Deus, a respeito dos mistérios ocultos do reino do Senhor. Então, dentro nesse primeiro vídeo que nós iremos começar, não poderíamos começar por nenhum outro lugar a não ser pelo livro do Gênesis, no capítulo número 1, a partir do versículo número 1 e a partir do versículo número 2 e 3. Nós estamos falando desse curso sobre ativação. Ativação. É necessário que nossa fé esteja ativada, é necessário que o nosso compromisso com Deus esteja ativado, é necessário. Existe coisa na nossa vida que não é a falta, a questão só está desativada. Não é que você não tenha, talvez é só que não está ativado na sua vida ainda. Não é que Deus não te deu, Deus já te deu, talvez você só não ativou ainda, porque talvez não soube como, ninguém te ensinou, mas eu quero, através desses vídeos, através dessas aulas, ativar o seu dom, ativar a sua chamada, ativar a bênção de Deus na sua vida, ativar a felicidade, ativar a alegria, tudo através da palavra. Agora, vamos começar no curso sobre ativação. No livro Gênesis, no capítulo número 1, logo no capítulo número 1, versículo número 2, nós temos o próprio Senhor nos ensinando como ativar as coisas. A Bíblia diz que para nós termos acesso ao reino de Deus, é necessário que primeiro uma coisa seja ativada. Nada é liberado do céu se a fé não for liberada na terra. Ou seja, o que temos que ativar, a primeira coisa para trairmos o reino de Deus entre nós, temos que ativar a nossa fé. Satanás usa constantemente para desativar a fé que temos no Senhor Jesus, a fé que temos na palavra de Deus, a fé que temos nas coisas do Senhor. Agora, se nós pegamos o livro de Romanos, capítulo número 12, versículo número 3, diz que todos nós temos fé. Não existe pessoa que não tenha fé nesse mundo, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor repartiu da sua fé para cada um de nós. O Senhor repartiu da sua fé, ou seja, até Deus tem fé. Ele repartiu da fé dele para com a gente. Então o que acontece? Devido às adversidades, os problemas, as má notícias e o que acompanhamos todos os dias, tantas coisas conspiram para desativar a nossa fé. Então, o que acontece? Nossa fé às vezes está desativada, e por ela estar desativada, nós fechamos o céu diante de nós, fechamos o fluxo do milagre, o fluxo do ministério, o fluxo do poder, o fluxo da graça, da palavra de Deus. Para abrirmos esse fluxo de volta, precisamos ativar a nossa fé. E uma das maneiras de ativar a nossa fé é só ativando o verbo, só ativando a palavra de Deus. O livro do Gênesis, no capítulo número 1, versículo número 2, diz que a terra estava sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Agora, o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas, só que nada aconteceu. O Espírito do Senhor estava lá. Lá a terra estava sem forma, a terra estava vazia, a terra estava em trevas, ou seja, tudo estava ali, a terra estava lá. Só que havia trevas, havia abismo, havia tantas coisas ali. Mas o Espírito pairava, o Espírito fazia sua obra, o Espírito trabalhava, porque o Espírito do Senhor deve estar sobre a sua vida. O Espírito do Senhor certamente deve estar sobre o seu ministério, ele deve estar sobre a sua igreja, deve estar sobre a sua família, com certeza. Mas, pastor, o que está acontecendo? É porque o Espírito do Senhor, ele não operou enquanto a palavra não foi ativada. Enquanto o Pai não disse nada, enquanto Deus não falou nada, nada aconteceu. Nada aconteceu enquanto o poder da palavra foi ativado. Enquanto não aprendemos a ativar o poder da palavra de Deus em nossa vida, nós iremos viver muitas áreas da nossa vida vazias, com trevas, com abismo, com tantas coisas, mesmo o Espírito de Deus fazendo parte da sua vida, mesmo o Espírito Santo fazendo parte do seu viver. Eu venho trazer esta revelação da palavra do Senhor exatamente para isso, para que possamos preencher os vazios com a presença de Deus, podemos repreender os abismos com a presença de Deus. O Gênesis capítulo número 1,
versículo número 2 diz que nada havia acontecido. O Espírito do Senhor estava lá, mas nada aconteceu. Até que o Pai disse, versículo número 3 diz, e disse Deus, haja luz. Perceba, quando Deus ativou a palavra, as coisas começaram a acontecer. A primeira coisa que nós temos que ativar no nosso ministério, na sua vida, na sua chamada, tem que ativar o poder da palavra. Se não ativarmos a palavra de Deus, você pode até estar com o espírito do dono do poder sobre você, mas se a palavra não estiver ativada, quando Deus disse, e disse Deus, disse Deus, haja verbo luz. Logo a sequência é assim, e houve luz. Ou seja, esse é o segredo, ativar a palavra de Deus nos seus lábios. O Senhor deu uma ordem para Josué, disse para Josué ser bem sucedido, para que ele fosse bem em tudo, para que Josué crescesse no propósito que ele havia de fazer, conquistar a terra de Canaã. O Senhor deu o segredo para Josué. Josué, medita no livro desta lei, medita de dia e de noite, e não te aparte da tua boca a palavra deste livro. O que deu o segredo que o Senhor está ensinando a Josué, para não apartar da boca dele as palavras daquele livro. O Senhor estava dizendo, Josué, deixe a minha palavra ativada sempre nos seus lábios. Quando a minha palavra estiver nos seus lábios, Josué estaria constantemente ativando o poder de Deus sobre a vida dele. Se você não ativar o poder da palavra, se não falar a palavra, se não conversar sobre a palavra, se não dizer a palavra, nada acontece enquanto a palavra não for dita. A palavra precisa ser dita para que a fé seja liberada. A fé só é liberada pelo disse da palavra de Deus. E não é dito, porque Paulo escrevendo aos Romanos, ele disse que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra, escute, não é ouvir a palavra, é o ouvir pela palavra. Esse ouvir pela palavra é ouvir o verbo pelo próprio verbo. O que é ouvir o verbo pelo próprio verbo? É simples, ouvir a palavra pela própria palavra. Quando você lê a palavra, quando você mesmo fala a palavra, você ativa a fé que estava morrendo dentro de você, ou que estava minguada ou escondida dentro de você. A primeira coisa, nesse curso de ativação bíblica, a primeira coisa que devemos ativar em nossa vida diária é a palavra de Deus. Se você ativar a palavra de Deus na sua vida diária, na sua casa, no seu emprego, na sua família, na sua igreja, com seus amigos, onde você estiver, quando a palavra de Deus for ativada, se prepare para se tornar um conquistador, porque todo conquistador não pode apartar a palavra de Deus dos lábios. O Senhor deu um segredo para Josué que ele não deveria apartar a palavra dos lábios, ele deveria falar constante, ele deveria conversar sobre a palavra, ele deveria ensinar a palavra, porque quando a palavra de Deus estivesse nos lábios de Josué, ele estaria ativando o poder de Deus para transformação. Quando o verbo é ativado, quando a palavra é ativada em nossa vida, a primeira coisa que muda é as escuridões que vêm sobre a nossa vida. Porque quando disse Deus, haja luz, esse haja é o verbo. É o primeiro verbo dito, disse Deus, haja luz. Esse é o primeiro verbo. O verbo haja fez com que a luz, que aquela luz é um tipo de Cristo, aquela luz viesse operar. Naquela luz não foi criada. O haja luz é um comando de ação. Ou seja, aquele haja é um comando de ação. O Pai disse, haja. Então o verbo opera. Um comando de ação não é um comando de criação. É um comando de ação. Até porque, se você não sabe, o sol recebe luz do verbo. A luz do sol, a luz que o sol tem não é dele, a luz que o sol tem recebe do próprio verbo. O sol recebe luz da luz do verbo, do único verbo vivo de Deus que se chama Jesus, que isso é algo profundo se fôssemos falar sobre a luz. Mas estamos falando sobre ativação. Então, o que eu quero que você aprenda hoje, ative a palavra de Deus nos seus lábios. Porque a primeira coisa, quando você ativa a palavra de Deus, a primeira coisa que é expelida
é a escuridão, o domínio das trevas. Quando a palavra de Deus é ativada na sua vida diária, quando você fala a palavra de Deus dentro do seu trabalho, dentro da sua casa, dentro do seu ministério, dentro da sua vida, quando você fala, a palavra de Deus, ela estampa, ela tira para fora, joga para fora as trevas, a operação das trevas. E a operação das trevas é deixar tudo escuro e nebuloso, sem visão. Primeira coisa que as trevas tiram da gente, a primeira coisa que ela tira a visão. Se você ativar a palavra de Deus, você ativa com a palavra também a visão de Deus na sua vida. Porque as trevas não permitiam que ninguém visse nada, era um breu, era escuro. Quando ele ativou, haja luz e houve luz. Aquele houve luz, abriu-se uma patente de visão que Deus pôde ver. Deus, embora ele já visse, mesmo estando escuro, porque o Senhor conhece tudo, eu estou falando no sentido para que você entenda, a gente podemos ver quando aquele haja operou, foi aberto um leque de visão e pôde ser visto tudo aquilo que precisava ser consertado. Talvez tem coisa na sua vida que você ainda não viu que precisa ser consertado. Tem coisas que você precisa, para você consertar o resto da sua vida, você precisa aprender a consertar primeiro uma coisa só. Às vezes, nós estamos querendo consertar várias coisas do nosso viver, quando, na verdade, deveríamos consertar uma coisa só. Se você tem coisas que se você consertar uma coisa, você conserta todas as outras coisas. A exemplo, todo cantor famoso, ele sabe muito bem que ele não tem que deixar as 13 faixas do seu CD famoso. Se ele deixar uma faixa famosa, ele deixa todas as outras 12 faixas famosas. Se você pegar um dominó e fazer uma carreira de dominó, você não precisa derrubar todos os dominó. Você move uma pedra e uma pedra move todas as outras pedras. Ou seja, quando você ativa a palavra de Deus nos seus lábios, a palavra de Deus, somente a palavra, a ativação da palavra, a ativação do verbo de Deus, ela ativa todas as áreas da sua vida que está desativada. Toda a sua felicidade, alegria, enfim, tantas coisas mais, etc. Ora, quando Deus disse, a Bíblia diz que houve, a palavra imediata é essa, e houve luz. Agora, perceba que logo em seguida o Senhor diz que o dia, que a luz seja dia e a noite seja trevas. E aí Deus se calou mais uma vez. Deus se cala mais uma vez, e foi manhã, tarde, o primeiro dia, e o Senhor se cala mais uma vez. Perceba que antes de o Senhor dizer, nada havia acontecido. Quando o Senhor disse, aconteceu, a luz veio. Só foi ele falar, a luz apareceu. Quando a luz apareceu, ampliou a visão dele, e ele viu, e viu que era bom, e chamou o dia luz e a noite trevas. Ou seja, ele viu que era bom. Sabe por que ele viu que era bom? Porque o que foi que Deus fez? Se temos que aprender com Deus, vamos aprender com ele. O que Deus fez? Deus não usou as suas mãos. Primeiro ele ativa o verbo da sua palavra. Quando você ativa a palavra de Deus diário na sua vida, você começa a ver as coisas boas da palavra. As coisas boas, porque a palavra vai trazer a sua visão de volta. Agora, quando Deus falou que a luz aconteceu, logo nós temos um intervalo, e foi dia, manhã e noite. Perceba que no inteirinho desse intervalo, Deus se calou. Deus não disse mais nada, o Pai não falou mais nada. Enquanto Deus ficou calado, nada aconteceu mais, só ficou a luz. Se você pegar sua Bíblia no versículo de número 2, no versículo de número 5, no versículo de número 4, que o Senhor fez separação, no versículo 5, o Senhor chamou, no versículo de número 6, é que o Senhor irá falar de novo, no versículo 6, é que ele torna a falar. Mas entre o versículo 6 e o 5, tem um intervalo de silêncio. No inteirinho do intervalo de silêncio, que o Senhor não falou mais a palavra, ou seja, vamos usar dizer que Deus desativou a palavra, desativou o verbo, não aconteceu nada nesse inteirinho. Deus só observava, Deus só olhava, havia luz, ele já podia ver tudo, já tinha feito a separação das trevas e da luz, do dia e da noite, das trevas e da luz. Ele fez a separação, mas nesse intervalo nada aconteceu, até que ele volta a falar de novo. Ele volta a ativar o verbo mais uma vez. No versículo de número 6, o Senhor diz assim: e disse Deus, haja firmamento. Ou seja, e houve, e o texto diz
e houve firmamento. Versículo 6 diz, e haja firmamento no meio, preste atenção, no meio das águas, entre águas de águas. Versículo 7, e fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. Por que assim se fez? Quando Deus ativa o verbo mais uma vez, houve-se então firmamento. Ou seja, o que é o firmamento? É a solidez da terra, que a luz já estava ali. Já havia separação das trevas e da luz agora. Agora, a terra estava vacante sobre as águas, não tinha água, não tinha firmamento, ou seja, só tinha água. E o que Deus fez? Ele disse, ele ativa a palavra mais uma vez, ele ativa o verbo mais uma vez, e ele diz, haja firmamento. Detalhe, no meio das águas. Imagine você, quando você vê uma multidão de águas e águas e águas, você imaginaria que a terra sairia de dentro da água? Ou seja, que o firmamento ia surgir de um lugar impróprio. O firmamento saiu das águas. Ou seja, Deus fez o firmamento sair do lugar quando ele ativou a palavra. O que está faltando na igreja, o que está faltando no obreiro, o que está faltando nos irmãos, nas irmãs, nos jovens, é voltar a ativar o poder da palavra de Deus. Algumas igrejas, nessa nossa nova geração, estão substituindo os cultos da palavra de Deus e enchendo os cultos de shows. Eu não estou dizendo que é errado louvar a Deus com alegria, nem com gratidão, nem os aparatos que nós usamos, artificiais, iluminação, escuridão, enfim, não é que isso seja errado, mas isso não pode substituir o poder do verbo, da palavra de Deus. Quando a palavra é substituída, perdemos o poder de Deus, desativamos o poder real do evangelho, desativamos o poder real da palavra de Deus. Aqui nós vemos que enquanto Deus não fala, nada acontece. O mais importante dentro da igreja é ver Deus falar. A palavra é o momento mais importante. Quantas vezes nós vamos em congressos, em festas, e as pessoas, e aqueles que estão dirigindo, enche o culto de adoração, de louvor, de adoração, e de muitas oportunidades, de apresentações, de tantas coisas. E quando chega o momento da ativação, o momento do verbo fluir, o momento de Deus falar, do poder de Deus vir sobre aquele lugar, os pastores dizem 15 minutos para a palavra, 10 minutos para a palavra. Eu já vivenciei isso, pregadores por essa nação têm vivenciado isso, e no mundo, visto o que está acontecendo. Se desativarmos a palavra dos cultos, desativamos o poder de Deus, desativamos o poder da fé, e assim teremos um reinado, nós teremos as trevas operantes entre o meio do povo de Deus. Por quê? Porque quando ativamos o verbo, ativamos junto com o verbo a luz e a visão. A igreja precisa de visão de Deus, a visão para construir. Quando a igreja precisa de firmamento, e a igreja só terá firmamento quando o verbo é dito. Se não houver ativação do verbo, eu já vi muitas pessoas caírem na caminhada com Jesus, pessoas que eram usadas, que fazia a igreja tremer pela unção, demônios irem embora, mas hoje elas caíram. Não é por falta de poder, não era por falta de oportunidades, elas caíram por falta de ativar o verbo de Deus, porque aonde o verbo não é dito, aonde o verbo não é exaurido, aonde o verbo não é falado, o firmamento não é sólido. Veja o livro assim, ó, e assim se fez. Sabe como foi que Deus criou firmamento? Ativando o verbo. Firme o seu ministério na palavra de Deus. Firme a sua chamada na palavra de Deus. Firme a sua casa no disse Deus. Firme tudo que Deus tem, firme toda a sua igreja, a sua família, o seu emprego na palavra de Deus, no disse Deus, é onde nós podemos firmar os nossos passos, os nossos ministérios, a nossa casa, a nossa família e a nossa igreja. Essa é a primeira aula das outras aulas que nós temos. Que Deus te abençoe você, continue, veja os outros vídeos, aulas subsequentes que estaremos dando continuidade a esse curso. Ative o verbo, ativação do verbo. Que Deus abençoe você. Nos encontraremos no próximo vídeo, no nome de Jesus.